Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos e irmãs presentes nesta igreja matriz, internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita de Comunicações e Radioativa. Hoje, como bem lembrou o Padre Nilci, é o dia da Bíblia. Originariamente, nós celebramos o dia da Bíblia no dia 30 de setembro. O dia 30 de setembro é uma data que celebra a memória de São Jerônimo. E este santo da Igreja Católica, um presbítero, doutor, foi quem traduziu a Bíblia do grego e do aramaico e hebraico para o latim. Mas no Brasil a Igreja, para fazer com que todos pudessem refletir melhor sobre este dia, ela coloca no último domingo de setembro. Não precisa ser o dia 30. Então, o último domingo de setembro, no Brasil, nós celebramos o dia da Bíblia. Mas é bom lembrar que dia de Bíblia é todo dia. Mês da Bíblia é todo mês, não é só setembro. Tem gente que acha que é só setembro para ler a Bíblia. Eu vou ler a carta aos Efésios agora, este ano. Não. Nós devemos ler a Bíblia todos os dias. Se você não lê a Bíblia todos os dias, você está falhando em alguma coisa aí. E é preciso lembrar de ler a Bíblia em oração. Nós podemos usar a Bíblia para fazer uma pesquisa. Eu quero saber quantos capítulos tem um livro, eu vou abrir a Bíblia e vou contar. Eu quero saber o que aconteceu na parte tal, eu vou ler aquela parte. Eu posso estudar a Bíblia porque estou fazendo um curso. Eu posso pegar a Bíblia para a ciência, uma pesquisa científica e tantas outras coisas. Mas o mais importante de tudo é usar a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, para orar. E tem muita gente que não sabe, tem muita gente que não faz, porque não tem um caminho, não tem um itinerário. E aí se perde. Então, a Bíblia, por exemplo, tem gente que acha que é para pegar a Bíblia e falar assim, petá, petá, peti, eu vou abrir e vou ler o que eu abri. Não é assim que funciona. Ou então, falar assim, vou ler o livro, eu vou rezar, eu vou orar com o livro de números. Vai ser meio difícil. Porque números é recenseamento, é censo. Tem 1000 cabeças de gado, tem 200 escravos, tem tantos filhos, tem tantos netos. Como é que você vai orar com isso? Então, eu preciso seguir o itinerário. E, para não ser muito demorado, lembrar, a igreja tem, na tradição de séculos, a Léxio Divina. Né? Eu não sei, quem aqui sabe o que é Léxio Divina? Levanta a mão. Então, nós precisamos saber. A Léxio Divina significa leitura orante da palavra de Deus. Leitura orante. Eu vou ler a Bíblia em oração. Não é o caso de eu ensinar para vocês agora, mas se vocês colocar no Google leitura orante da palavra, se vocês colocar Léxio Divina, Lectio Divina, vai aparecer lá um monte de coisas. Você procura mais séria, um site confiável, e você vai lá e vai aprender os passos para fazer uma leitura orante da palavra, e aí você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. Você pode fazer isso junto com alguém, você pode fazer isso sozinho. Ontem o nosso subregional de Ribeirão Preto, estávamos em Jaboticabal, as dioceses de São João, Ribeirão Preto, Franca, Jaboticabal. Nós fizemos um Léxio Divina que foi das 9 à meio-dia. Toda a assembleia que estava ali. Muito bom, muito proveitoso. E quando nós falamos de leitura orante da palavra, nós olhamos para essa passagem de Isaías, e ele diz assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Alguém pode dizer, mas vai ter algum tempo que ele não vai achar? Pode ser. É um alerta que o profeta faz, que significa dizer que vai chegar o tempo que não vai adiantar você correr mais atrás de Jesus. Eu costumo dizer que vai chegar o tempo que talvez alguém pergunte, onde está aquele povo que louvava o Senhor? Sumiu, desapareceu.
É preciso se colocar a caminho e não é caminhar somente no sentido da distância geográfica, mas principalmente esse caminho espiritual que nós falamos, da vida de oração, para poder encontrar verdadeiramente Jesus Cristo. Porque tem gente que faz a oração e diz assim, mas eu rezei e não senti nada. Bom, primeiro que a gente não reza para sentir as coisas. Mas se a nossa oração, se esse caminho espiritual vai nesta direção, nós vamos perceber as mudanças interiores que começam a acontecer em cada um de nós. Meus irmãos, eu lembro que o que o profeta está exortando, por exemplo, imagina você tem uma infecçãozinha lá na unha do dedo do pé. Alguém poderia dizer para você, procura o médico enquanto é tempo. Não, vai deixando. Não, tá dorzinha, não estou sentindo muito, toma Novalgina, vamos lá. Daqui a pouco você dá um tétano e morre. Aí não adianta querer procurar o médico. Então, enquanto há tempo, faça o que tem que ser feito. Então, o que você está esperando, quando você fala assim, não, eu vou aprender a Lex Divina, eu vou ler a Bíblia, eu vou participar da Santa Missa, eu vou confessar, eu vou ter uma vida mais próxima de Deus. Não, mas eu vou deixar para fazer isso quando eu estiver perto da morte, né? Agora eu vou aproveitar a vida. Você não sabe quando você vai morrer. E olha que o apóstolo Paulo, na segunda leitura dessa carta à igreja de Filipos, ele fala justamente isso, para estar em Cristo, e isso é o melhor. E olha que ele estava preso, ele estava na cadeia, quando ele escreve isso. E ele não sabia se ia sair da prisão, mas na certeza ele estava, aqui na prisão, Deus está comigo, e se eu morrer nesta prisão, estarei com Deus. Ou seja, por isso que ele fala essa frase, viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Então que nós peçamos a Deus também, que possamos estar em Deus, para não termos essas preocupações. Depois nós chegamos à parábola do Evangelho. É bom que nós saibamos, isso não é um fato acontecido, não. Jesus usou uma história, uma parábola para ilustrar e para explicar como é o reino de Deus. Por isso que ele fala, o reino de Deus, e aí ele começa. E essa parábola dos trabalhadores da vinha, nós precisamos entender que a vinha é o reino de Deus. O patrão é Deus. E nós somos os trabalhadores da vinha. E esta parábola nos exorta que às vezes nas nossas comunidades acontecem a mesma coisa. O fato de ser membro da igreja faz com que algumas pessoas se sintam privilegiadas em relação às outras diante de Deus. Por causa da nossa pastoral, do nosso movimento, eu vou entrar no céu primeiro que aquele que não está em pastoral nenhuma. E olha, eu vou ter uma suíte com ar-condicionado. Está calor, né? Vou ter o céu não precisa de ar-condicionado, o inferno não adianta. Então, ou seja, tem gente que acha que é assim. E vai querer cobrar de Deus. Né? O que Deus promete a todos nós? A todos nós. A vida eterna. Independente da hora que você tiver convertido. Independente de quanto tempo faz que você trabalha no reino, que você trabalha na igreja. Quem está na comunidade há um mês vai receber a mesma coisa do que quem está há 50, 60, 70 anos. A recompensa é a vida eterna. Também não adianta comparar com diploma, com cargo, com função. Porque tanto aquele que tem diploma quanto aquele que não tem, se levar uma vida digna diante de Deus, vai herdar a mesma coisa, o reino dos céus. Nós todos podemos dizer que somos operários da 10ª hora. Me faz lembrar aquele filme brasileiro que chamava Alto da Compadecida. Muitos já assistiram esse filme aqui, né? E lá se dizia assim, de olhar assim, no céu não tem ala para eclesiásticos. Senão eu vou chegar lá e vou dizer, dá licença, que eu sou diácono, eu passo na frente. Não existe isso.
né? Lá somos todos filhos e filhas de Deus. Pela sua bondade, pelo seu amor, que não há medida, é incalculável. E Ele sempre toma a iniciativa de nos chamar. Um amor que não se compra com o tempo de caminhada. Eu não compro o amor de Deus. Eu não compro a salvação pelo tempo que eu tenho na igreja. Eu preciso entender isso. E se nós olhássemos quando eu disse que somos de 1/10 hora, quer dizer, dos últimos, Abraão chegou primeiro, Moisés chegou primeiro que nós, Isaías chegou primeiro que nós, São José chegou primeiro que nós, a Virgem Maria chegou primeiro que nós. E nós não estamos batalhando para herdar o mesmo céu. Então essa parábola é justamente para mostrar isso. E olha que o Salvador tinha acabado de falar, Jesus tinha acabado de falar em renúncia às riquezas, o desprezo para os bens, as virtudes que exigem uma grande coragem. Assim, Jesus quer reacender em nossos corações a chama da caridade, e não do salário, do interesse pelo dinheiro. Para ser mais claro, alguns podem até cair na indiferença, porque não ganha igual ao outro. Eu costumo dizer, se nós fizermos uma comparação, olha para mim, eu sou de uma numerosa família, né? Eu não sou dos filhos mais velhos, sou dos mais, acima de mim tem 5, e abaixo tem 3. Agora vocês imaginam, meu pai e minha mãe muito humildes, tinham praticamente nada. Meu pai trabalhava na prefeitura. Não era gari, porque naquela época não se falava gari, mas ele recolhia com a carroça o lixo das casas. E a minha mãe lavava roupa para fora. Cada dia uma família. Agora vocês imaginam, salário mínimo para cuidar de 9 filhos. Mas ele punha os mais velhos tudo para trabalhar. Deu 10 anos, sai do grupo, não pode mais estudar. Hoje o pai quer obrigar o filho não quer. Antigamente o filho queria, o pai não deixava. Põe tudo para a roça do arroz, do café, etc. e tal. E olha que mão de obra, né? 5. Em 2 anos, eles conseguiram uma safra de arroz. No primeiro ano ele pegou metade da safra, deu de entrada numa casa. No segundo ano, a outra metade da safra quitou a casa. E nós compramos uma casa. Eu não dei nada para essa casa, porque eu estava brincando, jogando bolinha de gude. Só que na hora do inventário, eu herdei a mesma coisa que eles que batalharam para comprar a casa, não é assim? O filho mais velho trabalha e o filho mais novo ganha. Ah, então não pode estar certo também. Então Jesus está dizendo justamente isso. Também no reino dos céus, os que chegam primeiro não vão receber mais do que os que chegam por último. Desde que todos cheguem. Imaginem vocês... Quem é que entrou, se a gente fazer uma leitura assim, simples, né? Claro, não vamos aprofundar em teologia, não. Mas se a gente fizer uma leitura simples, só que se perguntar, quem que entrou primeiro no céu? Os apóstolos de Jesus ou o ladrão da cruz? Quem que entrou primeiro? O ladrão. Já imaginou você fosse João? Você ia chegar para Jesus e dizer, mestre, mas eu sou o discípulo amado, como é que ele entrou primeiro que eu? São Pedro, né? O senhor não deu a chave para mim e o outro entrou primeiro que eu? O ladrão entrou primeiro que todos eles. Então a gente precisa olhar para essa parábola e também nos colocar nela. Nos colocar nesta parábola. Onde é que eu me encontro aqui? Qual é a minha hora? E tomar cuidado para a gente não desistir por causa do sol quente, viu? Começou a trabalhar às 9, aí chegou 3 horas da tarde, vou embora, estou cansado. Perdeu tudo que tinha feito, tem que lembrar disso também. Perdeu, abandonou a fé. Então, meus irmãos, eu encerro lembrando que diante de Deus, nós não temos nada por meritocracia. Tudo é graça de Deus. Tudo é bondade desse coração de Deus. Porque às vezes nós podemos dizer, não merecemos nada. Mas a oportunidade que Deus às vezes nos concede é pela sua bondade, é pela sua graça. Por isso que a gente diz que a meritocracia, porque mereceu. Passou no vestibular porque mereceu, e você não passou porque você não mereceu. É só que ela estudou na escola particular e eu não estudei em escola particular. Ele andou 7 quilômetros, você não andou porque você não quis, não andei porque não tem perna.
Vocês entendem como é que é a coisa? Deus sabe observar todas essas coisas que os olhos humanos às vezes não observam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.